E se eu te dissesse que o maior truque do diabo não foi te fazer acreditar que ele não existe, mas sim te manter ocupado, distraído e preso num ciclo invisível que rouba sua liberdade todos os dias? Napoleão Hill entrevistou o próprio diabo e o que ele revelou vai mudar sua forma de ver o mundo. Prepare-se para o vídeo mais provocador que você vai assistir hoje. Imagine um lugar silencioso, tão silencioso que você consegue ouvir seus próprios pensamentos ecoando. Agora imagine que, nesse lugar, uma figura aparece, não com chifres ou tridente, mas com palavras afiadas e um sorriso calmo. Napoleão Hill diz que conversou com o diabo. Sim, o próprio. E o que ele revelou nessa conversa não é fantasia. É um espelho direto da sua vida. O diabo não quer sua alma. Ele quer algo muito mais fácil de roubar. Seu foco, sua disciplina, sua liberdade. Hill escreveu esse livro em 1938, mas ele foi escondido por mais de 70 anos. Por quê? Porque o que está ali dentro é perigoso. Ele revela como você está sendo manipulado todos os dias. E o pior, sem nem perceber. Esse não é só mais um vídeo de resumo. É um alerta, um chamado. E se você ficar até o final, vai sair daqui com uma chave. Uma chave que pode destrancar a cela invisível onde a maioria das pessoas vive. Então me escuta até o fim, porque depois disso, você nunca mais vai ver sua rotina do mesmo jeito. Mas afinal, o que é esse tal de desvio que o diabo tanto valoriza? Segundo o próprio, nessa conversa surreal com Napoleão Hill, o desvio é o hábito de viver sem pensar, sem propósito, sem questionar nada. É viver como gado, andando em fila, seguindo o fluxo, acreditando no que dizem sem refletir. O desvio transforma pessoas livres em prisioneiras sem correntes. É quando você aceita a vida do jeito que ela veio, sem tentar moldá-la, sem tomar as rédeas. A pessoa desviada acorda e já pega o celular, vai para o trabalho que odeia, volta para casa, assiste qualquer coisa, come qualquer coisa e dorme sem sequer lembrar do que fez no dia. Agora, presta atenção, o desvio não é um estado de miséria visível. Ele é confortável, é aceitável e é por isso que é tão perigoso. Hill revela que o diabo não precisa fazer esforço com a maioria das pessoas. Elas mesmas se entregam quando desistem de pensar com clareza. O diabo diz: dou um empurrãozinho e elas mesmas constroem a própria prisão. E o que te prende? Já parou para pensar? Ou está desviando também? O diabo, é claro, ele controla as pessoas por meio do medo. E quanto mais sutil o medo, mais forte ele se torna. Napoleão Hill revela no livro que existem 7 grandes medos que o diabo usa como correntes invisíveis. O primeiro e mais poderoso é o medo da pobreza. Ele paralisa decisões, impede sonhos, faz com que a pessoa aceite qualquer coisa em troca de segurança. Depois vem o medo da crítica, que amarra sua autenticidade. Você deixa de ser você, só para se encaixar, agradar ou evitar julgamento. O terceiro é o medo da perda do amor, que te prende em relações tóxicas, te faz aceitar migalhas só pelo pavor de ficar sozinho. O quarto é o medo da velhice, que te faz correr contra o tempo, viver ansioso, esquecer de aproveitar o presente. O quinto é o medo da doença, usado pela mídia e pela sociedade para gerar controle. O sexto é o medo da morte, o mais universal e profundo, que paralisa o espírito. E por último, um dos mais sorrateiros, o medo de perder a liberdade. Ironicamente, é esse medo que leva muitos a se prenderem voluntariamente a sistemas, crenças, rotinas que os escravizam. Hill mostra que quem é dominado por qualquer um desses medos já perdeu o jogo. Mas quem os encara, um por um, começa a se libertar. Porque o diabo só governa corações dominados pelo pânico. O antídoto: coragem, clareza e ação. Pouca gente percebe, mas um dos pontos mais geniais do livro é quando o diabo admite que não age sozinho. Ele conta que o sistema está montado de tal forma que ele nem precisa interferir diretamente, porque a própria sociedade já criou estruturas perfeitas para manter a mente das pessoas entorpecida. A escola tradicional, por exemplo, não ensina ninguém a pensar. Ensina a decorar, a obedecer, a seguir regras sem questionar. É uma máquina de produção em massa de desviados. A mídia, uma avalanche constante de medo, conflito, distração e escândalos. A religião,
quando distorcida, se transforma num instrumento de culpa, medo e repressão. E o trabalho é um ciclo repetitivo de esforço mal recompensado, onde o salário te prende e o medo de perder tudo te impede de mudar. O diabo deixa claro, ele só domina porque a estrutura foi criada para facilitar isso. Não é sobre um ser maligno agindo sozinho. É sobre um sistema que recompensa quem se desvia e pune quem pensa diferente. Ou você se encaixa, ou é marginalizado. Por isso, viver com propósito é um ato de rebeldia. Pensar com clareza, hoje, é quase um crime. E o verdadeiro despertar começa quando você entende que, às vezes, o mundo inteiro pode estar errado e que a sua liberdade só começa quando você decide viver fora da manada. Outro ponto profundo do livro, e que passa despercebido por muitos, é quando o diabo confessa sua maior fraqueza. Ele não consegue controlar alguém que age com decisão consciente. Ou seja, se você age com intenção, sabendo o que quer, com clareza de propósito e firmeza de pensamento, ele perde completamente o domínio sobre sua mente. E aqui está algo poderoso. O diabo não teme pessoas inteligentes, nem mesmo pessoas boas. Ele teme pessoas determinadas, porque a inteligência pode ser desviada, a bondade pode ser manipulada, mas a determinação focada, essa é indomável. Hill mostra que o simples ato de pensar antes de agir, questionar antes de aceitar, refletir antes de reagir, já é um golpe direto contra o desvio. E o mais interessante, o diabo admite que sua existência depende do espaço vazio que as pessoas deixam na mente. Quando você ocupa esse espaço com pensamentos fortes, metas claras e ações firmes, ele desaparece. Ou seja, o controle nunca foi dele, sempre foi seu. Ele só domina quando você abre mão do seu poder. Então, se você quer vencer o diabo, não precisa gritar, rezar ou correr, basta pensar. Pensar de verdade, porque onde a consciência, o diabo não entra. Existe uma saída, mas ela não vem fácil, nem rápida. Segundo Hill, o único caminho para escapar do domínio do diabo é se tornar um não desviador, alguém que pensa por conta própria, que age com clareza e que vive com um propósito definido. A palavra-chave aqui é propósito. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, o diabo perde o poder sobre você, porque ele só reina na mente vazia, sem direção. Hill diz que a maioria das pessoas vive reagindo ao mundo, mas quem escapa do desvio cria o próprio mundo. E como se faz isso? Começa com decisões simples, assumir 100% da responsabilidade pela própria vida, parar de culpar o governo, os pais, o chefe, o passado, criar hábitos conscientes, ler todos os dias, cuidar da saúde, definir metas claras e, principalmente, desenvolver o domínio sobre os próprios pensamentos. O diabo confessa que não consegue entrar numa mente disciplinada. Então tá aí o segredo. Quem pensa com firmeza, quem age com intenção, quem tem clareza, quebra as correntes invisíveis e se liberta da prisão do desvio. E a pergunta que fica é, você está disposto a pagar o preço da liberdade? Porque o comodismo é barato, mas a liberdade custa caro. Agora que você conhece a armadilha, só tem duas escolhas: continuar vivendo no desvio, como a maioria faz, ou tomar o controle da sua mente e da sua vida de uma vez por todas. O livro Mais Esperto que o Diabo não é só uma leitura, é um espelho, um confronto direto com as partes mais preguiçosas, se covardes dentro de nós. E é por isso que ele foi escondido por tanto tempo, porque ele incomoda, ele provoca, ele não alisa o ego, ele esfrega na sua cara tudo aquilo que você vem ignorando. Mas agora que você ouviu isso aqui, você não pode mais fingir que não sabe. Você tem a chance de se levantar, redefinir seu caminho e sair da fila dos desviados. Se você chegou até aqui, parabéns! Pouca gente tem coragem de encarar uma verdade tão crua e desconfortável como essa. O que Napoleão Hill revelou nesse livro não é só uma crítica ao mundo, é um chamado à ação. Você agora tem nas mãos um espelho e uma chave. O espelho te mostra onde você está, e a chave te dá a chance de sair disso. Mas lembra, saber não muda nada. O que muda é agir. Então, se esse vídeo te sacudiu, se mexeu com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho pensar. Esse é o código de quem está acordado, de quem se recusa a viver no desvio. E se você quer que mais pessoas despertem, compartilha esse vídeo.
Manda para aquele amigo que vive no piloto automático. Ajuda ele a sair dessa roda. E agora, o que eu peço é simples. Deixe o seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente vai continuar trazendo ideias que ninguém tem coragem de falar. E me diz nos comentários, qual foi a parte desse vídeo que mais te fez pensar? Tua opinião pode inspirar alguém que está lendo. Acordar é só o começo. A próxima etapa é viver. Nos vemos no próximo vídeo.